Boa tarde, doutor Albert. Boa tarde, queridos. Já estamos com a pastora Adelaine Rufato, já acessou ali. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para mais uma live da série Aconselhamento Pastoral. Estou aqui com o doutor Albert Friesen. E eu estava meditando, doutor, hoje à tarde, naquele evento que Moisés estava sobrecarregado e Jetro o aconselhou a formar outros conselheiros, outras pessoas com o dom de ouvir, levar até ele, filtrar, né, para que ele conseguisse administrar o povo de Israel como Deus queria, porque ele sozinho estava se estafado, ele já estaria, acho que, com síndrome, né? Se fosse, Sim. hoje, né, diagnosticariam a síndrome nele. Então, Sim. sejam todos bem-vindos. Vou deixar o tempo para o Dr. Albert inteiro para vocês ouvirem o que ele tem a dizer e também interagirem com ele. E a gente vai sabendo o que vocês estão recebendo e o que vocês necessitam de saber também. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Pastora Graça, muito obrigado. Boa tarde também. Boa tarde a todos que estão conosco. Neste tempo que vamos refletir sobre algumas coisas, gostaria muito que cada um usasse caneta e papel para anotar perguntas, questões que aparecem, ou que já anotasse direto no seu Tati, né? Facebook, no seu aparelho celular, já deixasse registrado a tua pergunta. A gente acerta melhor o alvo quando sabe das perguntas das pessoas, né? Então, ficarei ainda mais contente se vocês participarem. O tema que propusemos hoje tem tudo a ver com aconselhamento pastoral, com aconselhamento de modo geral. Vejam, quando alguém procura um auxílio para falar sobre a sua vida, resolver algum conflito, algum problema com um profissional, seja psicólogo, assistente social, alguém que atende profissionalmente, um médico, basta marcar e, então, procura este profissional e abre a questão que, então, lhe move para um aconselhamento. O que é diferente, muitas vezes, no aconselhamento pastoral. Quem procura no aconselhamento, muitas vezes, é o pastor, o conselheiro. Então, nós temos aqui uma questão de demanda. Quando alguém quer conselho, está aberto para se abrir, falar de si, escutar e interagir. Mas quando o conselheiro acha que alguém precisa de aconselhamento, podemos encontrar pessoas em resistência. Pessoas que se opõem a falar sobre si mesmas, pessoas que não querem tratar de um problema. Então, nós temos pessoas resistentes. Mesmo no atendimento profissional, nós temos situações em que a pessoa procura um conselheiro e ainda assim não abre seu coração. Ele quer que as coisas aconteçam mais ou menos magicamente, dizendo algumas coisinhas e que o profissional resolva o problema. Situações de resistência acontecem especialmente quando o casal aparece ao aconselhamento. Um quer aconselhamento e o outro não. E tem a outra coisa. Um quer aconselhamento para o outro e não para si mesmo. Isso também é uma situação de resistência. E o que acontece quando um pai arrasta um adolescente para dentro do gabinete pastoral e joga ele no sofá do pastor e diz: pastor, trata desse cabra da peste aí que não está dando certo. Esse adolescente está resistente, né? Assim, frequentemente, pastores têm a tarefa de ir atrás de suas ovelhas desviadas, que saíram do rebanho, que vão para outro caminho de volta. Ou, quando alguém está cometendo um erro, precisa de exortação por má conduta, essa pessoa, quando o pastor ou o conselheiro aparecerem, vai fazer caras e bocas de resistência. Não vai querer falar de si,
vai acusar os outros, vai acusar o pastor, vai acusar a Deus, a Bíblia, o mundo, todo mundo menos ele. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Essa história é primitiva. Desde a origem da Bíblia, a resistência à mudança existe. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso de uma maneira muito simples, começando com um texto de Hebreus 4:12, que todo mundo conhece, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e ela julga pensamentos e intenções do coração. Se eu perguntar a pessoas crentes se creem nesta palavra, todas elas vão me dizer sim, sim, absolutamente, é a palavra de Deus. Eu creio. Então, ela é viva e eficaz, ela é afiada, ela penetra, ela divide, ela discerne, julga. É isso que nós precisamos, é a palavra de Deus. Se a Bíblia é tão perfeita, se ela é tudo isso, pergunto a nós todos, por que levamos as vidas que levamos? Se temos este instrumento de organização de nossa vida, por que temos os problemas que temos? Porque nós não obedecemos? Tudo bem, mas ela é a palavra de Deus. Porque tem que entender a palavra de Deus. Ok, mas ela é viva e eficaz. E assim nós poderíamos argumentar, querendo culpar a qualquer um. Interessante é que temos um instrumento fundamental para a transformação de nossas vidas e, frequentemente, vivemos a miséria das vidas que nós vivemos. Por que isto é assim? Especialmente quando pensamos no aconselhamento. Alguém usa a palavra de Deus no aconselhamento e as pessoas saem de lá e não conseguem viver aquilo. Em Provérbios 18:19, nós temos um texto que nos dá uma excelente dica. Ali diz assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Sabe por que muitas pessoas resistem? Sabe por que muita gente não quer abrir seu coração? Porque já sofreu, já foi ofendido, já foi magoado. E muitas vezes por pessoas não treinadas em aconselhamento. Por pessoas que não souberam manejar uma situação de aconselhamento. Pelos pais que quiseram, na boa intenção, corrigir seus filhos. E a vida nos magoa. A existência nos machuca. Qualquer um que tem uma ferida aberta afasta as outras pessoas. Por isso, quando alguém resiste, nós não podemos simplesmente dizer: a pessoa não quer, lavo as minhas mãos e que se dane, e que siga a vida que quer. Já falei a palavra de Deus, já dei as instruções, agora que se seguir, será da responsabilidade da pessoa. Há muito tempo, eu entendia aquele texto dos cães e do aviso, né, de Jesus, quando diz que Jesus não dá a migalha aos cães. Né? Pensava assim, deu para as pessoas pérolas aos porcos. Esta é a palavra que eu queria. Me deu um branco, gente. Aquela palavra da pérolas aos porcos. Né? Puxa, quem é que dá pérolas de comer aos porcos? Pérolas precisam estar no colo de minha esposa e não dentro de um coxo de um animal que os come. Quando eu pensei a respeito, um dia eu concluí, puxa,
Na verdade, se eu dou pérolas aos porcos, eu, como conselheiro, sou o bobo. Eu decidi dar pérolas para comer para um animal, como é que pode? A falta de inteligência está comigo. E aí eu comecei a pensar diferente sobre a resistência das pessoas. Muitas pessoas resistem porque temem ser machucadas. Por isto, quando eu aplico as pérolas, a palavra de Deus, primeiro eu preciso preparar a pessoa para isso. Eu preciso ajudá-la a se sentir à vontade. Eu preciso ajudá-la que ela me ouça. Ela tem que estar querendo me ouvir e não contar uma partezinha, mas a outra parte ela esconde, porque ela tem vergonha de falar para o conselheiro. Ter vergonha é resistir. E aí eu me lembrei de um outro texto. Aí eu me lembrei de Lucas, capítulo 8. Por que isso é assim? Já vou falar desse texto de Lucas, capítulo 8. Por que isso é assim? Isso é assim porque resistência sempre gera contra-resistência. Quando uma pessoa vem e ela não quer nos falar sobre alguma coisa porque não está segura ainda, mas nós pressionamos, insistimos e cavocamos, o que ela vai fazer? Por medo, ela se fecha mais ainda. Porque o conselheiro não tem a paciência e o amor de esperar até que a pessoa fale. Então, gera resistência e contra-resistência. A cada resistência corresponde uma contra-resistência. Se o meu aconselhando é resistente, que tal eu, como conselheiro, me perguntar se eu não sou resistente e excessivamente abusivo? Eu preciso observar a mim mesmo. Se eu tiver a paciência, a paz, o amor, o respeito, de esperar até que a pessoa fale de si e souber ajudá-la para isso, então eu não estarei resistindo. E ela também vai resistir, baixar a sua resistência. Confia. Por isso, o princípio do aconselhamento é preciso disposição para ouvir, senão não adianta dar as pérolas para quem precisa. E segundo, somente então, depois da disposição de ouvir, é que o conselho pode ser dado. E a maioria dos conselheiros não tem paciência para isto, não espera este tempo. E aí eu vou para Lucas, capítulo 8, os versículos 4 a 8. Eu não vou ler este texto, porque eu pressuponho, Graça, que a maioria das pessoas que participam de nossa live conheçam esse texto. Mas esse texto começa assim: e saiu o semeador a semear a semente. E algumas sementes caíram em chão endurecido, do terreno de em muito pedregoso, e o quarto tipo de é, sobre terra que O Dr. Albert está com um probleminha na internet, ele tinha me avisado, já já deve voltar. Quero mandar um abraço para a Adelaine, para a Claudete Maciel, para a Claudete Lázari, para a Fabiane Tomasi, para a Regina Marques, para o pastor Paulo César, para a pastora Margarete, lá de Xanxerê, para a Elis Lima, para a pastora a doutora Bartira, que está acompanhando, a Gislaine Ferreira, o Gelson Farias da Silva, o Jair Nascimento, a pastora Silvana, abraço, pastora Silvana, o Luciano Gambirage, o Ítalo, o pastor Enedir de Moraes, a pastora Isabel Benites, ô pastora, a Gra, Cris Ramos, o Luciano, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ele deve estar tentando reconectar. Vão pensando em situações que vocês
como pastores, como conselheiros, não precisa a gente ser pastor titular para aconselhar uma pessoa, basta você ser um diácono, basta você ser um professor de escola bíblica, um professor do ITQ. Esses são os que mais precisam entender de aconselhamento. Pastor Ademir, nosso superintendente lá de Águas de Chapecó, Deus abençoe, pastor Ademir. E as dificuldades que vocês encontram, e em como vocês podem, como nós podemos nos aparelhar para isso, nos instrumentalizar, para conseguir a confiança das pessoas, para conseguir, o doutor Albert já voltou. Ok. Já estou sendo Pode continuar, ouvido, doutor Graça? Albert. Sim, já está Tá sendo bom. ouvido. Lucas 8, 4-8. Nós lembramos da parábola do bom semeador, do semeador, né? Esse texto nos fala de vários tipos de solos. Acho muito interessante isso. Vários tipos de solos. Ok? Está me ouvindo, Graça? Sim, estou lhe ouvindo. Este texto nos fala de um solo fértil. Vamos assemelhar os solos aos vários tipos de pessoas em aconselhamento. O chão fértil é aquele tipo de pessoa que sabe que tem problemas, que gostaria de conversar com alguém sobre este problema, já está madura suficiente, corajosa suficiente para se abrir, analisar todas as questões e então interagir com o seu conselheiro e, achando alguma dica, alguma solução, vai aplicar o que ela ouve. Se a palavra de Deus for citada, ela vai acolher em seu coração e praticar. Esse tipo de aconselhamento é fenomenal. É o que eu gostaria de fazer sempre. São de pessoas que não resistem, que já estão abertas. Mas há pessoas que funcionam como um chão raso. Um chão raso é a situação em que uma pessoa sabe que ela precisa procurar um conselheiro, seu pastor, e então ela começa a falar. Ela talvez não reconheça ainda muito bem que ela precisa da ajuda, mas então ela começa esse tratamento, esta avaliação interna. É um chão raso. Este chão ainda, você pode jogar a semente, mas tem umidade insuficiente ali, não vai produzir. Se um adolescente estiver no meu consultório, ele está lá, mas ele não sabe para quê, né? Ele não entende direito. Então, eu tenho que ajudá-lo a entender que nós podemos trabalhar juntos e ele pode ouvir, interagir e descobrir soluções para a sua vida, para o seu problema, se ele tiver. Mas primeiro ele tem que reconhecer que eu sou a favor dele, que eu vou acolhê-lo, que eu vou respeitá-lo e que ele não precisa resistir. Estabelecer uma relação de confiança, então, né? É isso, Graça. Primeiro se estabelece o vínculo de confiança. Eu chamo isso de arar o solo, preparar o solo, né? Então, sento o adolescente ali e eu pergunto para ele, então, sobre o que nós devemos conversar? Ele diz, não sei. Eu digo, puxa, eu também não sei. E agora? Ele, não sei. Mas por que você veio? Você não viu? Meu pai me trouxe dizer. Se eu disser, então teu pai deveria estar sentado aqui? Se ele me disser, eu também acho, é ele que devia estar sentado aqui, aí, quem sabe, nós estejamos começando a afundar esse solo. Tá, mas ele já foi embora, já me pagou a consulta, né? Que para os pastores não acontece.
ele já foi embora, o que vamos fazer? Me diga, o que teu pai acha que nós temos que tratar? Se ele já estiver à vontade, ele vai dizer, ele acha que eu uso muito a internet, ele acha que sou meio vagão dos estudos. Puxa, você tem uma má fama lá com teu pai, hein? Pois é, diz ele. Se ele disser, pois é, eu posso dizer, e o que você acha? Bom, sabe que eu não gosto de estudar mesmo? Pronto. Se ele disser isso, começou o vínculo. Ele baixou a resistência. Mas eu preciso chegar neste ponto. Daí, o chão batido é aquele onde o próprio aconselhando discorda que precisa de aconselhamento. Sabe como é com casais? Ela marcou e ele veio junto de arrasto. Aí ele entra, a cara é de bezerro, assim, sabe? Arrasta no chão enquanto entra. Ele senta, ele cruza os braços, cruza as pernas, né? Ele não olha para o conselheiro. Você quer conversar e ele parece que não vai falar, parece que tem uma nuvem de tempestade em cima da cabeça dele. E ela vai começar. É que o nosso casamento não vai bem, tal, porque ele isso, porque ele aquilo. E quanto mais ela falar ele, mais aumenta a escuridão daquela sombra em cima da cabeça dele. Quando eu interrompo ela e me dirijo a ele, eu não vou perguntar, tudo isso que a tua mulher diz é verdade? Porque aí sim começa a cair o primeiro raio. Agora, se eu disser assim, e você, meu jovem, para que você veio? Eu vou esperar. Ele disse, ela me trouxe, eu não sei, ou tudo isso que ela diz é balela. Eu vou acolher isso. Eu vou respeitar isso. Eu vou dizer, você não está muito confortável em estar aqui, não é? Se ele perceber que eu o compreendo na angústia dele, a resistência baixa. Se fosse por ti, você não viria um conselheiro pastoral, jamais, porque isso é muito ruim para homens, não é? Ele se sente compreendido. Percebe? Ele baixa a sua resistência. E eu vou ficar com ele até que eu tenha uma conversa particular com ele, ainda que a esposa esteja lá. Não importa o que ela tenha dito. Primeiro, eu tenho que baixar a resistência dele. E a responsabilidade é minha. É minha. Eu ajudo ele. Eu dou pérolas. Não é do outro. Ele não quis falar, portanto, não me importa, que se lasque, que se separe. Não, não é assim. Né? E Jesus, na parábola do semeador, nos fala de um terceiro solo, que é assim, muito frequente, é assim. A semente é lançada, ela germina, ela brota, ela cresce, a planta cresce, fica um campo bonito. Mas daí tem outras plantas, né? Cardos, plantas daninhas, elas também crescem junto. E elas crescem mais rápido do que as plantinhas das sementes boas. Me faz pensar em situações em que as pessoas sofrem tanto que elas querem uma solução para o seu problema. Então, elas procuram o conselheiro. Elas até reconhecem que precisam falar de aconselhamento e de seus problemas, mas elas não gostariam de mudar elas mesmas. Elas queriam só resolver seu problema, seu sofrimento. Né? Por exemplo, dependente de álcool. Né? Ele já perdeu o emprego. Os filhos já não falam mais com ele. Anteontem a mulher foi embora. E ele procura o pastor e diz assim, pastor, a Bíblia não diz que Deus odeia o divórcio? É, sim, Deus odeia o divórcio. Pois é, então, a minha mulher foi embora, ela quer se divorciar, e Deus odeia o divórcio. O senhor tem que ir lá e falar com ela para ela voltar para casa. Se este pastor fizer este favor e correr atrás desta senhora e disser, minha senhora,
Deus quer que você volte. Deus não quer o divórcio. De jeito nenhum, volte para casa. Ela vai voltar. Ela é filha de Deus, é membro de igreja. 2 semanas, Obedecer. ele enche a casa. Ele bate nela, ela vai embora. Aí você pode chamar o Papa, que ela não volta mais. Né? O que acontece? Este homem precisa reconhecer que é ele que tem que mudar, não só o sofrimento dele. Para que o sofrimento cesse, ele tem que mudar. Essa resistência tem que ser superada. Né? E, nesse sentido, o conselheiro tem que estar preparado para conversar com uma pessoa até que ela reconheça que é ela que tem que mudar. Todos vocês que estão participando conhecem situações assim. Diz o dependente de álcool, se eu quiser parar, eu paro hoje. Quer que eu Poxa, agora, pare? Já eu parei. bebo o que eu quero. Eu bebo quando eu quero. Quando eu não quero, não Bom, bebo. E aí. isso jamais acontece. E aí precisa de paciência. Muitas vezes, uma só consulta não é suficiente. Muitas vezes, a recaída é necessária. No uso de drogas, nós sabemos que até que haja realmente a conscientização de que eu sou dependente, eu sou Eu preciso. doente, é preciso recair. São esperadas recaídas, 4, 5, 6, às vezes mais, até que finalmente acontece a ação do Espírito Santo dentro da cabeça e do coração da pessoa e ela diga: sou eu o problema, sou eu que crio o sofrimento. E então a resistência cessa. Veja, assim, existem vários tipos de resistências e para cada uma o conselheiro tem que estar preparado. Por quê? O slide seguinte nos mostra e nos faz pensar. Para podermos falar, temos que ser ouvidos. Antes de darmos pérolas para alguém, antes de semearmos a boa semente da palavra de Deus, o terreno tem que estar preparado. Não adianta a gente jogar semente sobre o chão da estrada ao lado do terreno. Nada vai produzir ali. Não adianta jogar sobre solo raso, um chão endurecido, cheio de plantas daninhas, sementes de plantas daninhas. É semente jogada fora. E eu, como conselheiro, sou responsável para preparar a pessoa a acolher a palavra de Deus. E enquanto eu percebo que ela não acolhe, eu não preciso me preocupar com conselhos. Eu preciso me preocupar em amar esta pessoa, respeitar esta pessoa e, especialmente, aprender a escutar essa pessoa. Quando uma pessoa se sabe e sente escutada, ela desenvolve uma sensação que eu chamo de aceitação incondicional deste conselheiro. Aceitação incondicional não significa que o conselheiro concorda com o pecado na vida da pessoa. De forma alguma. Né? Ele não concorda, mas ele aceita a pessoa que ainda está em pecado. E quanto mais essa pessoa em pecado se sentir aceita incondicionalmente, tanto menos ela precisa se proteger de quem a está ouvindo, ela pode baixar a sua resistência e ela pode dizer: puxa, se eu não for julgado por este conselheiro, se eu não for condenado, eu posso começar a falar de mim e de minhas dificuldades. E então vai acontecer aquilo que no aconselhamento é necessário. O princípio do aconselhamento é, portanto, que
para que se comece a dar conselhos, para que se comece a planejar tarefas, mudanças de comportamento, é preciso que tenhamos certeza que estamos sendo ouvidos. Só depois que estamos sendo ouvidos é que nós vamos começar a falar. Mas como é que eu posso saber que eu estou sendo ouvido? Existem alguns sinais de que uma pessoa está realmente já ouvindo. Primeiro, a pessoa ela começa a fazer perguntas. Ela mesma questiona a si mesma. Ela faz perguntas para o conselheiro e ela diz: eu me pergunto a mim mesmo, puxa, eu queria descobrir por que eu faço isto, porque eu sinto assim, assado, frito, cozido. Eu queria descobrir essas coisas. Eu queria me conhecer melhor. Quando a pessoa fala desse Desperta o jeito, interesse. é porque ela já não ela já não está mais se defendendo, ela já está ousando olhar para si. Quando o conselheiro diz alguma coisa e ela diz assim: puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Ela pensa junto com o seu conselheiro. Lá no seguinte, ela pensa junto com o seu conselheiro. Né? Ela já entra nas mesmas questões que o seu conselheiro está sugerindo. Ela está disposta a falar de coisas que são muito difíceis para ela. Ela vai dizer: puxa, sinto vergonha, mas eu gostaria de falar sobre isto. Lembro de uma senhora que, há mais de 20 anos, veio ao consultório. Ela disse: eu sei que você é psicólogo e você também é pastor. Então, como conselheiro pastoral, eu gostaria que você me tratasse apenas como psicólogo. Não quero que você fale de Deus, da Bíblia, da igreja e de nada que tenha a ver com a fé. Eu disse para ela: ok, moça, vou respeitar você. Então vamos falar. O que te traz para o meu consultório? Nós falamos por 3 sessões. Então, na 4ª sessão, ela senta e diz: puxa, eu não imaginei, mas eu preciso falar sobre Deus com você. O que nós Tirou da tínhamos tarefa. conversado nas primeiras 3 sessões sobre o pai dela, do começo ao fim, nas 3 sessões, sobre o relacionamento que ela tinha com o pai. E então, de repente, ela caiu em si, que ela transferia o jeito que ela se relacionava com o pai sobre Deus, achando que ele era rude, grosso, distante, agressivo, sem Carrasco. afeto, Carrasco. carrasco, coisas terríveis. E que ela pensava que Deus era da mesma forma. O que aconteceu? Ela se sentiu aceita, respeitada, baixou a sua resistência, teve uma descoberta que o Espírito Santo lhe deu, e então ela quis falar sobre Deus. E a fala foi transformadora. Assim, quando uma pessoa começa a olhar abertamente e diretamente para si mesma, ela já está pronta para ouvir. Então, podemos pensar em tarefas, em mudanças de comportamento, podemos pensar na palavra de Deus, que ela tem a dizer sobre certos comportamentos, podemos orientar e ensinar a pessoa segundo a palavra de Deus, porque ela já está pronta, ela já deixou de resistir. Graça, se você permitir, eu queria, numa próxima live nossa, falar justamente sobre este fator. Como ajudar uma pessoa À a disposição de se ouvir. abrir. Gostaria de falar sobre a empatia, sobre o efeito da comunicação sobre as pessoas. Então, Essa isso live pode ficaria para ser no uma próximo próxima sábado. vez.
Pode ser no próximo sábado? Eu vou perguntar para a Martira se ela Tá, me depois o deixa para senhor o me próximo confirma. sábado, tá bom? Eu Tá te bom. confirmo, sim. Porque os São sábados à tarde são delas, e dela. então E ela está compartilhando ela. conosco. Está doutora Martira, muito obrigada. Deus lhe recompense, lhe abençoe por nos abençoar, compartilhando conosco um pedaço da sua tarde do doutor Albert. Eu quero mandar um abraço aqui para o doutor, pastor Ademir Ribeiro, para o Samuel Carigulian, para a Patrícia Lara, para o Guilherme Falcão. O pastor Ademir diz que esses momentos são muito especiais. Pastor Jefferson Henrique, passo a passo para o aconselhamento, ótimas instruções. Glória a Deus aprendendo. O Guilherme Falcão, ele pergunta, como fazer com o que o aconselhando se interesse pelo aconselhamento e se torne agente? Eu acho que vai na próxima live, né? Essa resposta. Mas eu acho que dá Dá para para dar uma antecipar dica? algumas coisas. Tá. Dá, sim. Guilherme Falcão é um grande amigo meu. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos e caminhamos juntos num consultório por 17 anos. Olha, pode ser. Dividimos as nossas vidas, alegrias e dores. Um grande amigo. Então, ele é psicólogo, é pastor, então ele sabe o que ele está perguntando. Uhum. Então, como fazer com que a gente, que as pessoas se interessem pelo aconselhamento? Uma das formas é falar do púlpito de assuntos de aconselhamento. Família, emoções, conflitos, ansiedade, depressão. E tratar deste assunto com serenidade, com respeito, com amor, prestar atenção que exemplos se utiliza, que não ofendam as pessoas, e mostrar assim que, enquanto se prega, se lida com empatia com o sofrimento das pessoas que nos ouvem. Isto vai fazer com que as pessoas queiram nos procurarem aconselhamento. Além disso, avisar que você está pronto para aconselhar. Além disso, cuidar muito para não dar com a língua nos dentes e contar uma história da tua congregação. Porque aí ninguém mais te procura. Acabou-se a confiança. Né? São dicas que, na verdade, todos conhecem. Uhum. O Elias Lima também está acompanhando. O Samuel disse que é muito top. A Elza Piccoli. A dona Nádia Castro, Iracema Azevedo, Lúcia de Moraes, Edivânia Matei, pastor Maurício Joenque, Lauri Silveira, o pessoal de Chapecó está em peso aí. Marcelo Luciano Alves, boa tarde, pastor Marcelo. Selmara Beltrão, a pastora Silvana, a Marisa Ribeiro da Cruz, a nossa secretária de Educação lá do Amazonas. Marcelo da Silva, Paulo Gilberto e o Almir Anchal. Doutor Albert, dicas para o pastor elaborar um sermão abordando o aconselhamento sem usar essas estratégias que o senhor acabou de citar. Sem fechar portas, evitando, né? sem fechar as portas. Sem fechar as portas, sem aumentar a resistência. Uhum. Bom, é preciso que o pastor tenha um coração compassivo para com problemas das pessoas. Se ele tratar com dureza, se ele usar moralizações, se ele for muito duro com o pecado, claro que temos que pregar contra o pecado, mas se ele for muito duro constantemente e apenas acusar e gerar culpa através de seus estudos, suas pregações, as pessoas vão achar que no privativo de um gabinete pastoral, elas vão ser tratadas assim. Às E vezes elas até pior, não né? vão procurar este pastor. Não vão. Eu também não faço isso. Está louco? Chega o sofrimento que eu tenho, ainda vou procurar alguém que dá de dedo em mim, me lava de cima a baixo, e ainda diz que eu sou um pecador, sei lá o quê, que eu já sei que eu sou. Eu sei que eu sou, estou aqui tentando me redimir. Sim. Então,
é preciso haver um coração compassivo com o sofrimento das pessoas. Não permissivo, não permissivo, mas compassivo, né? O conselheiro, o pastor que prega, ele prega contra o pecado, mas sempre a favor do pecador. É o que Deus faz conosco, não é, Graça? É o que Jesus fez, né? Jesus amou o pecador. Jesus fez. Deus, É. né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu Sim. seu Filho Embora do unigênito. nosso pecado. Uhum. Ou Romanos, né? Paulo diz assim: sendo nós ainda pecadores, Ainda Deus pecador. enviou seu Filho. Então, o nosso pecado ele é combatido porque somos pessoas, criatura de Deus. O Samuel disse que empatia, que ele aprendeu com o senhor, ele disse, aprendi contigo, então deve ser com o senhor, que a empatia, né? É uma qualidade, Nós vamos uma falar um forma de... pouquinho mais de empatia na semana que vem, Samuel, mas é muito bacana a gente pensar a empatia. A maioria das pessoas, quando ouve outras pessoas, pensa em si mesmo e não na outra pessoa. Uhum. Isso é muito natural, né? Como amigos fazemos isso, como familiares fazemos isso, compadres, né? E as madrinhas, sempre fazemos isso. A gente ouve, e a pessoa fala alguma coisa, comigo também já aconteceu, não, mas comigo foi daquele jeito. Puxa, sabe que eu. As pessoas não O eu tá conseguem se esquecer de colocar si no lugar do outro. mesma quando ouvem o outro. Ah, é isso que você passou? Foi desse jeito que você sentiu? Ah, você sofreu. Ah, entendi. Você ficou com muita raiva. Eu mostro para outra pessoa que eu a compreendi. Isso é empatia, né? E quando ela sofre, eu ponho isso em palavras. Isto foi muito difícil para você. Ela me disse isso, mas eu repito isso Para ela para que ouvir que ela eu... perceba que eu estou ouvindo e ela se sentir ouvindo. Quando ela se sente ouvida, ela percebe minha empatia, então ela se sente respeitada e ela vai baixar a resistência e vai continuar falando de si. Agora, se eu falar de mim enquanto ela quer falar dela, Vai acabou-se, se meu irmão. fechar. Não tem mais aconselhamento. Vai se fechar de Já novo, né? fomos para o Sempre se fecha. espaço dos padrinhos e das madrinhas. Uhum. Uhum, se fecha. Mandar um abraço aqui para a Sônia Almeida de Lima, para a pastora Vilma Magalhães. A pastora Vilma é nossa professora aqui do ITQ de Florianópolis de aconselhamento pastoral. A gente tem uma introdução ao aconselhamento pastoral no terceiro ano do ITQ. Marcelo da Silva, Paulo Gilberto, pastora Elizabeth Alácia, um abraço, pastora Elizabeth, e a Josefina Lima, lá de Chapecó. O Elielson Melo, parabéns, pastor e psicólogo Albert, sabe as palavras direcionadas aos diversos conselheiros. É isso aí. A gente fala aconselhamento pastoral para se o pessoal pensar é para pastor isso, não, querido. Se você é diácono, você atende, você ouve. Se você é professor, você atende, você ouve. Se você é simplesmente um recepcionista, você atende, você ouve as pessoas. E num contato desse, você pode fazer a diferença na vida delas. Né, doutor Albert? A rede, Isso. que nesse momento, o pastor Graça, logo... eu queria... Pode falar. Pode falar. Graça, eu queria aproveitar a tua fala, ela é muito importante. Na minha concepção, existem 3 tipos de aconselhamento utilizados na Igreja de Cristo. Eu Uhum. chamo de aconselhamento pastoral, aconselhamento bíblico e aconselhamento cristão, né? O aconselhamento bíblico é aquele tipo de aconselhamento que ouve a pessoa e o seu problema, pensando naquilo que sabe da Bíblia e aferindo todas as coisas que a pessoa diz, segundo os princípios bíblicos. E quando falar,
ele vai expressar a Bíblia. E este conselheiro, frequentemente, não tem a espera para que a resistência seja baixada. Né? Uhum. Ele não se preocupa muito em ser ouvido. Ele acredita na Bíblia tanto assim, e não deveria ser diferente, que parece que a Bíblia funciona meio magicamente. Eu digo a Bíblia e o problema deveria desaparecer. Acabar. Muitas Uhum. vezes, pela ação do Espírito Santo, até acontece isso. Mas, na Na maioria das vezes, maioria. não acontece que o problema se resolve por mágica ou por milagre. Uhum. Não é isso. Aí tem o segundo tipo de aconselhamento. É o aconselhamento cristão, que além de usar a Bíblia, utiliza também a tradição cristã para ouvir a pessoa. Então, usos e costumes, a cultura, os modos que as pessoas usam em termos morais e éticos, tudo isso, além da Bíblia, estão aqui enquanto o conselheiro ouve. Ele também não se preocupa muito em, primeiro, criar um espaço para semear a semente. Né? Ele não prepara o solo, ele só pensa naquilo, nos seus princípios que ele ouve, Uhum. então ele dá conselhos, esteja a pessoa Uhum. preparada ou não. Do terceiro tipo, que eu chamo de aconselhamento pastoral, se utiliza dessas três características: a Bíblia, a tradição cristã, né, da denominação, muitas vezes, e Uhum. utiliza justamente esta abordagem de primeiro entrar em contato com a pessoa, de estabelecer a confiança que você Confiança. falou, Graça, o vínculo, e ele espera por aconselhar, ou dar conselhos, até que a pessoa esteja realmente pronta para ouvir. Então, eu faço essa diferença dos três tipos de aconselhamento. O que você disse, Graça, também é muito importante. A gente pode ser conselheiro em qualquer canto. Às Uhum. vezes, o diácono que recebe as pessoas à porta da igreja ouve alguma coisa e, se ele for atento, ele já pode acolher a pessoa ali. Né? O encaminhamento, né? O Precisa saber e encaminhar. fazer o encaminhamento. Talvez eu não tenha condições de dar um aconselhamento profundo, mas se eu ouvir a pessoa com atenção, eu vou saber para onde eu vou encaminhar ela, quem vai entendê-la melhor. Então, eu preciso me inteirar do contexto Exatamente. em que eu estou inserida para poder servir. É o nosso lema, Exatamente. para o que Deus quer de nós é que nós venhamos a servir uns aos outros. Então, para servir o outro, eu Sim. preciso sempre estar buscando preparo. A Germanscheid diz assim: nesse momento, pastor, logo após mostrar a empatia, posso contar um testemunho pessoal que se identifique com a pessoa? É uma excelente pergunta. No TAP, o treinamento em aconselhamento pastoral, este curso que já está aí à disposição por EAD, né, no site Refúgio CRF. Alguém quiser, Refúgio CRF. Nós tratamos deste assunto. O conselheiro pode falar de si mesmo no aconselhamento? Né? Ele pode dar um testemunho pessoal, nos pergunta a Regiane Remscheid, lá de Mato Grosso? Sim, ele pode, mas a gente tem que ter certeza que já é chegada a hora de dar o conselho. Porque enquanto a pessoa estiver muito ligada, ou o testemunho, desculpe, se a pessoa estiver muito ligada na sua dor, no seu sofrimento, você está jogando seu testemunho fora. Fora. E A ainda pessoa corre já o tem que risco de, estar eu queria tranquila, falar ela de já tem que mim, ela estar está falando dela, ouvida. né? Isto. Enquanto a pessoa ainda quiser falar de si, guarde o seu testemunho.
Quero mandar um abraço para o pastor Maximino Henrique. A pastora Sandra deve estar junto com ele. A pastora Sandra foi a secretária que me antecedeu. Ela sempre brincava que ela ia me trazer para cá para trabalhar com ela. Eu acabei vindo por indicação Que dela legal. também. A Loreci Joia. Almeida, a Pamela Lara. Dona Nádia saiu, entrou. É isso. Doutor Albert, o que o senhor deixa de aconselhamento para as pessoas que lidam com pessoas? Uma das tarefas mais difíceis é trabalhar com pessoas. Às vezes as pessoas acabam se esgotando. Eu mesmo tive na minha caminhada tempo que eu não queria ver ninguém. Se eu pudesse, eu não levantava da cama. Eu ia porque eu não tinha outra saída. Mas eu não queria ver e nem ouvir ninguém. Eu queria me esconder num buraco. Mas as circunstâncias da vida não permitiram que eu me escondesse, porque eu precisava estar de pé naquele momento. Então, era levantar, me fortalecer em Deus, levantar da cama e trabalhar, e aí, no trabalho, o atendimento de pessoas, né? O desgaste é Sim. muito grande. A gente chega num ponto muito, muito desgastante, né? O que a gente pode fazer para evitar isso? Pastora Graça, o que você fala para nós, antes de tudo, mostra que você já não é mais uma pessoa resistente. Não, Você abriu o seu coração para a não, gente. não, eu Parabéns. não sou. Você não tem mais medo de si mesma e de seus problemas, e também não tem medo do que as pessoas possam pensar a teu respeito. E essa é uma das primeiras coisas que o conselheiro precisa resolver. A si mesmo diante de si mesmo e de seus problemas. Para tanto, mais que um curso de aconselhamento, é preciso entrar em aconselhamento e cuidar de si mesmo. Tem de se pensar nos seus medos, nas suas culpas, nas suas próprias iras, nos traumas que se sofreu, nos relacionamentos que se machucou, que se sofreu. Tem de se pensar nos pecados, tratar diante de Deus, se levar aos pés da cruz. Tem de se resolver a própria vida e amadurecê-la. Quando um conselheiro está mais maduro consigo mesmo e então ouvir o seu aconselhando, ele não pensa mais nos seus problemas, porque eles estão resolvidos. E Uhum. quando pensa só e ouve só o problema do outro, não vai cansado para casa. Porque quando Uhum. fechar a porta do seu gabinete pastoral, o problema fica lá. Fica lá. Agora, quando o problema do outro me lembra dos meus problemas e eu saio daquele gabinete, eu estou carregado. Eu estou Dobrou, tenso. Chego em dobrou o casa, fardo. chuto o cachorro. Dobrou o fardo. Oi? Dobrou o fardo. Dobrei o fardo. E aí chego em casa, eu não estou bem e crio mais problemas. Então, o conselho é que todo conselheiro tenha seu próprio conselheiro. Não faça aconselhamento. Eu falei há pouco do meu grande amigo Guilherme Falcão. Uhum. Por 17 anos, ele, eu e o nosso amigo Catito, no mesmo consultório, nos reuníamos toda semana, ou quase todas as semanas, às quintas-feiras, às 14 horas. Sim, falávamos alguma bobagem, porque não tem outro jeito. De limpar a cabeça. Mas nós falávamos de nós mesmos, de nossos clientes, eticamente, claro, sem citar nomes. Nós compartilhávamos a vida e orávamos junto. E, sem isso, aqueles 17 anos não teriam dado certo. Foi muito importante para mim. Pessoalmente, eu tenho 8 anos de terapia para cuidar de mim mesmo. E ainda assim, eu tive graves problemas na minha vida. Então, a gente precisa cuidar de si para poder cuidar do Cuidar outro. do outro. Cuidando de quem cuida, né? A pastora É verdade. Marisa do Claudir, lá de Caxambu do Sul, cumprimentando aqui, dizendo que foi muito abençoada essa live. O Elias concordando que é verdade, que nós precisamos. Pastor Wilson Farias, Neide Martins, Pastor Wilson é nosso superintendente aqui da ilha. Seja bem-vindo, Pastor Wilson. O Edson Mantovan, Dr. Albert. E quando a pessoa chega nesse ponto de estafa, de cansaço,
e ela insiste em aconselhar usando a palavra. Que risco ela está correndo? Ela pode chegar ao ponto de um missionário que voltou da Indonésia e ele não queria saber de De Deus. Deus, nem de igreja, nem de missão, nem de nada. Ele queria, não vou dizer o que, coisas horríveis, né? E ele estava Boa toalha. deprimido. Então procurou um psiquiatra e o psiquiatra disse para ele: não queira mesmo. Não leia mais a Bíblia, não ore mais, não vá à igreja, não faça nada, até que você mesmo queira voltar a fazer essas coisas. E então esse missionário ele conta no livro dele que mais de 3 meses depois, de repente, uma manhã, ele quis orar. E ele orou uma breve oração. Dias depois, ele quis ler a Bíblia. E ele foi restaurado. Então, entrou num processo de aconselhamento. E quando ele escreve o livro dele, ele dá o título Inventei um Deus que não existe. Que era o Deus que cobra, que Deus que exige, que ele tem que fazer tudo, que era quase igual a ele. O Everson Barbosa, um abraço, Everson, está acompanhando a gente aqui. A Regina Marques, lá de Chapecó. Se o conselheiro não cuida constantemente de si mesmo, corre o risco de transferir suas dores aos demais. Verdade. Vai fazer isso. Vai vomitar nos outros. Isso Nos outros. fede. O Elias Lima, isso requer uma amizade bem próxima com alguém que é como nosso conselheiro particular. A colocação que ele fez. Isso mesmo. Muito bem, muito bem. Essa dificuldade, doutor Albert, que os pastores têm de ter amizades, de ter esse relacionamento que o senhor está falando. Isso eu acho que é um fator que prejudica não só os pastores, as pessoas que estão em posto de liderança, principalmente na área religiosa, né? Nas igrejas, nas instituições religiosas. Verdade. A gente se acha super isso, super aquilo, super aquele outro. Só falta a capa, né? Porque só falta, às vezes até de capa. Às vezes anda com a capa invisível, achando que está visível, né? Então, isso poderia ser uma live. Vamos projetando, vamos projetando. Então, é isso, baixar essa guarda, né? Baixar essa capa. Todos nós somos humanos. Jesus, que foi Jesus, que era o Filho de Deus, chegou lá, Eli, Eli, passa de mim, se for possível, passa de mim esse cálice. Precisou de Simão. E ele se retirava. E ele se retirava. Para orar. Ele entregou um momento a cruz para Simão Sirineu lá para, né, ajudar a levar o fardo. Então, nós precisamos uns dos outros, né? Das minhas primeiras preleções que eu ouvi quando eu estava na igreja, eu fiquei com uma frase muito forte para mim: se eu não consigo confiar nem obedecer o homem que eu vejo, vou confiar, ou ouvir, ou obedecer a Deus que eu não vejo? Então, isso faz a gente pensar. E acho que eu não passei ninguém. É que se a pessoa está assistindo e não dá um alôzinho, eu não consigo ver que ela está online, né? Então, quero desejar uma boa tarde para todos vocês. Doutor Albert, muito obrigado. Doutora Bartira, muito obrigado por permitir que ele passe esse tempo conosco. E não é só esse tempo, porque para preparar ele precisa de um tempo a mais do que esse, né? A gente vem desde quarta já falando sobre o assunto, isso significa que o senhor está pensando na live desde quarta-feira. Então, isso é tempo, é investimento, né, doutor? Muito obrigado, que Deus o recompense, o abençoe cada dia mais. Nós estamos falta 1 minuto para terminar. O senhor quer fazer um agradecimento, quer deixar uma... Eu quero recomendar o curso de treinamento e aconselhamento pastoral, Refúgio CRF. Entre lá na internet e veja o TAP. Ele já tem abençoado centenas de pessoas. E o que eu tratei hoje é tratado em detalhes lá, com apostilas, com videoaulas. Dê uma olhada, Refúgio CRF, e no site encontre o TAP. Treinamento e aconselhamento aéreos de Portugal. TAP.
É treinamento e Treinamento. aconselhamento pastoral. Brincadeira, brincadeira. É isso aí. O pastor Maximino diz assim: precisamos ter a capacidade de não esquecer a nossa humanidade. Verdade, pastor Max, é Isso, bem isso. Bem fechou isso. bem. Somos humanos Fechou bem. e precisamos uns dos outros. Deus abençoe Fechou bem. cada um de vocês. Quarta-feira estaremos aqui novamente, estaremos com o ITQ de Caçador, a pastora Vera Dias estará conosco, e no próximo sábado, se o doutor Albert puder, será ele, senão o próximo que já está na lista. Muito obrigada, Joia. doutor Albert, Deus abençoe. Obrigada, queridos, Deus abençoe a vida de cada um. Um abraço, missionário, missionária que estão lá em Chapecó. Deus abençoe.